Bom dia, como é que vocês estão? Bom dia, pais, educadores, mães, professores, todos aqueles que se preocupam com o desenvolvimento das nossas crianças e de alguma forma tentam auxiliá-las aí para que elas se desenvolvam como adultos melhores. Então, meu bom dia aí para a gente começar, né, esse início de mês. Estamos no dia 1 de novembro, né? Então, no penúltimo mês do ano, e mesmo assim nós queremos, independente se seja novembro, dezembro, janeiro, nós queremos ajudar as nossas crianças a se desenvolverem cada vez mais, a estarem em processos de aprendizagem que façam sentido para elas e que elas estejam cada vez mais nutridas daquilo que é correto e daquilo que vai auxiliá-las numa vida adulta, né? Então, quero compartilhar com vocês hoje, como eu disse na live passada, ferramentas que vão auxiliar a gente a criar novos hábitos e bons hábitos nas nossas crianças a respeito de desenvolver melhor o cérebro delas sobre o vício em telas e como melhorar isso e como tratar isso de uma forma dinâmica, que faça sentido e melhor ainda de uma forma que extraia o melhor delas e também de nós que estamos auxiliando, né? Então, quero abordar esse tema durante essa semana sobre o vício em telas, né? E como a gente pode resolver isso com algumas ferramentas, né? Então, a gente vai trabalhar isso durante as semanas, mas, né, o que eu quero deixar de primeira mão, o que eu quero trazer para vocês de primeira instância é aquilo que nós, né, pensamos, né, ou aquilo que nós temos como suposição a respeito de como funcionam as telas, né? Então eu quero trazer essas suposições do que nós não devemos acreditar logo em primeira instância, tá? Então eu vou ler aqui para vocês para ficar mais fácil. Então, não supor que alguém esteja cuidando melhor do interesse dos nossos filhos ou alunos. Então, não acreditar que existem pessoas que estão cuidando melhor disso do que nós. Não querer fazer parte da mudança dos nossos filhos e alunos a respeito dos vícios. Isso é um trabalho em conjunto, né? Então, não é terceirizar por completo toda a responsabilidade a alguém quando se trata de resolução em vícios, né? E não acreditar que as crianças podem usar a tecnologia sem monitoramento e limites, né? Então, só entregar o celular, o tablet, o computador, mas sem supervisão nenhuma, sem limite nenhum, né? Sem monitoramento nenhum. E também acreditar que a tecnologia pode ser usada como brinquedo, né? Então, achar que quando você dá um tablet, um celular, um computador, aquilo ali é um brinquedo ao invés de uma ferramenta de trabalho, uma ferramenta de desenvolvimento, né? Então, dito tudo isso, a gente precisa entender uma coisa que é bem importante. Todo cérebro, ele é neuroplástico. O que é neuroplástico, né? O que é a neuroplasticidade? É a capacidade do cérebro de mudar e se desenvolver quando ele quiser. Só que as crianças têm um cérebro muito mais neuroplástico do que os adultos. Né? Eu falo criança, quando eu falo criança, tô falando ali da primeira idade, ali até o início da adolescência, né? Então os adolescentes também têm um cérebro bem neuroplástico, os adultos, eles têm, mas nem tanto quanto as crianças e os adolescentes. Então, como eles têm o cérebro muito neuroplástico, a gente não pode acreditar naquilo que talvez a gente acreditou por muito tempo, que é a síndrome de Gabriela, né? Que é a ideia do eu nasci assim e eu vou morrer assim. Isso não funciona mais, isso já não é mais algo que a gente deva acreditar. Por quê? Porque por conta da neuroplasticidade que o cérebro tem, a gente pode se adaptar e mudar o tempo inteiro, né? Então, isso é bem importante porque se a gente acredita que as nossas crianças não têm solução, se os nossos filhos não têm solução, se os nossos alunos não têm solução, isso é uma mentira, isso é uma falácia nossa e a gente deve assumir a responsabilidade de ajudá-los a mudar como o cérebro delas funciona, né? Então, isso é extremamente importante. E aí o que eu vou abordar aqui hoje, de maneira bem direta, é o que a gente precisa priorizar na vida das crianças como uma construção de novos hábitos
para que o processo de mielina aconteça. Se você não sabe o que é mielina, se você não viu a nossa live lá do dia 28 de outubro, eu aconselho que você veja. Por quê? Porque lá a gente está falando do cérebro da criança e como ele se desenvolve a parte motora, mental e comportamental, né? Todo esse movimento que auxilia no desenvolvimento dela. E a gente falou um pouco sobre esse processo de mielina, o que ela é, como que ela funciona. Então veja lá a live aí do dia 28 que vai ajudar muito a você entender isso. E esses hábitos que permeiam esses novos comportamentos ajudam no processo de mielina, que vai ajudar elas no desenvolvimento mental, comportamental e aí motor, tá bom? Então, o que eu quero falar com vocês hoje é brevemente sobre o sono, hidratação e alimentação, atividades cardiovasculares, brincadeiras e amor. Isso é o início para a gente pensar em como tirar uma criança do vício de telas, como auxiliá-la, né, em todo esse desenvolvimento para que ela fique cada vez mais forte, mais consciente daquilo que ela tem enfrentado a respeito desse assunto. Então, a primeira coisa que eu quero falar é sobre o sono, né? O porquê que o sono ele é importante e o porquê talvez as nossas crianças estão sendo impedidas de dormir. Nosso cérebro ele armazena tudo aquilo que é útil para nós e ele elimina tudo aquilo que não faz sentido para nós enquanto nós estamos dormindo. Enquanto estamos dormindo, o nosso cérebro ele entra num processo de desenvolvimento a respeito de memórias e comportamento. Então é muito importante que a gente durma, né? Não só os adultos, mas todos, né? A criança, ela precisa dormir muito mais do que o adulto, o adolescente ainda muito mais do que o adulto. Por quê? Porque todo o processo de aprendizagem é consumado na hora do sono. E qual é o problema? O problema é que as nossas crianças estão sendo impedidas de dormir por conta das luzes das telas, né? Então, quanto mais exposta ela tiver à luz, mais tempo ela passar, né, vendo aquela luz das telas, independente seja um celular, um tablet ou um computador, menos o cérebro dela vai entender que ela precisa dormir, né? Menos o sono dela vai ser regulado, né? E aí, numa maneira mais grossa, né, ou uma maneira mais incisiva, qual é o problema das luzes das telas para as nossas crianças? É que esse show de luz está fritando o cérebro delas. E por fritar o cérebro delas, né, por descarregar uma carga muito grande de luz e desses movimentos, o cérebro dela não consegue entender qual é a hora de dormir, qual é a hora de descansar. Então a gente tem enfrentado um grande problema, fora problemas como problemas relacionados à visão, né? Que a gente pode trazer um especialista aí para conversar com a gente sobre isso. Mas o que é recomendado pela Academia do Sono, que a gente tem que entender que elas precisam dormir esse tempo, né? Então, crianças de 1 a 2 anos, que por algum motivo, eu não sei porque elas estão nas telas, elas nem deveriam estar, mas elas devem dormir de 11 a 14 horas de sono por dia. Crianças de 2 a 5, de 10 a 13, crianças de 6 a 12, de 9 a 12 horas, crianças de 13, né, até os 14 ali, né, depois os adolescentes, em diante até os 18 anos, de 8 a 10 horas de sono. Então, a primeira pergunta que a gente tem que se fazer é o que tem acontecido com o meu filho, o que tem acontecido talvez com o meu aluno, que ele não tem dormido o necessário, né? Essa é a primeira pergunta que a gente tem que fazer. O que tem acontecido com o meu filho que ele não tem dormido o necessário? É extremamente importante a gente se perguntar isso. Por quê? Porque com essa clareza a gente vai começar a descobrir como colocá-lo num processo melhor de sono e isso vai ajudar no desenvolvimento cerebral dele, a melhorar a mielina, enfim, né, a trazer todo esse movimento que ajuda ela a se desenvolver enquanto dorme, tá? Então, essa é a primeira pergunta que a gente tem que se fazer e é importante a gente fazer ela e começar a entender quais são os caminhos que a gente deve tomar. Hidratação e alimentação, né? E aí isso não é novidade para ninguém, que a gente tem que se alimentar cada vez melhor, se hidratar, mas, né, talvez uma coisa que você não saiba ou que ninguém nunca te disse é que o nosso cérebro, parte dele, 70% é água, né? Então,
existe dentro do nosso cérebro 70% de água. Então, o pouco que a gente está desidratado, o pouco que a gente tem essa falta de líquidos no nosso corpo, a gente já não consegue desempenhar aí uma máxima da aprendizagem, né? A gente começa a ter déficit na aprendizagem por falta de hidratação. E com a alimentação não é diferente, porque, né, parte do nosso cérebro é gordura boa, né? Então, como se alimentar para que tenhamos gordura boa. E eu tô fechando com uma nutricionista aí de alimentos, um dia de live com ela, para a gente falar sobre alimentação e telas. Então, como crianças que comem de frente para a TV, comem de frente para o celular, para o tablet, não conseguem reter todos os nutrientes necessários para que ela se desenvolva, né? Então, como a gente tem aí, né, toda a expansão desse mercado alimentício, de processados, açúcar processado, isso tem afetado também como o cérebro se desenvolve, mas aí eu vou deixar para conversar com uma nutricionista e aí eu vou trazer depois a data aí de lives com ela. Eu também fechei aí uma data com um médico que ele é focado em vícios, e aí a gente vai falar melhor sobre vícios numa perspectiva de um médico e como que ele tem tratado isso em adultos e em crianças. Então, a gente já está trazendo isso para vocês, para que tudo aquilo que a gente está conversando seja fundamentado mais ainda por especialistas da área, tá? Então, é extremamente importante o nosso cérebro, né? O cérebro das nossas crianças estarem hidratados e elas tiverem uma boa alimentação para que se desenvolva, né, a respeito do vício, né? Então, o que a gente precisa entender, né? Que a gente vai falar mais 3 ali, mas o que a gente precisa entender é que tudo isso que eu vou falar aqui compõe um corpo e uma mente forte para que eles lidem melhor com o vício, se eles já têm, e para que, se eles não tenham, eles não desenvolvam isso com o tempo, tá? Então, atividade cardiovasculares. Então, as nossas crianças, elas precisam estar na zona de frequência cardíaca. E o que é isso? Correr, andar, pedalar, elas precisam estar dentro desses movimentos para que o coração esteja mais acelerado, ele bombeie mais sangue e, consequentemente, mais oxigênio para o cérebro. Por que isso é importante? Porque com oxigênio no cérebro, a gente desenvolve mais neurônios, né? Então isso é extremamente importante. As crianças precisam estar diante disso, elas precisam se movimentar dessa maneira. E lógico que a partir dos 5, 6 anos elas precisam frequentemente estar em atividades físicas. Por quê? Porque quanto mais elas desenvolverem um corpo forte, mais elas vão desenvolver uma mente saudável. Então, isso está coligado, né? Então, geralmente, quem tem uma mente começa a ter falhas mentais, provavelmente ela não tem um corpo forte que se desenvolve, que não está focado em melhorias, né? Não está se comendo melhor, se hidratando, brincando, fazendo alguma arte marcial, fazendo aula de dança e por aí adiante, né? Então, a gente precisa deixar as nossas crianças em movimentos, porque isso ajuda o cérebro delas a desenvolver melhor os neurônios, né? Então, isso é extremamente importante e a gente precisa trabalhar isso com elas, né? E brincar. Então, esse é o momento que as crianças vão desenvolver criatividade, senso daquilo que funciona ou não para elas, se elas gostam ou não de alguma coisa. Então, é nesse momento do brincar que ela começa a desenvolver um senso daquilo que ela gosta ou não e desenvolve, por fim, a criatividade. Temos cada vez menos crianças criativas porque cada vez menos elas estão no ócio, né? Então, as crianças que não ficam sozinhas, as crianças que não ficam fora das telas, né? Elas têm menos capacidade de criar, menos capacidade de desenvolver o imaginário, e isso afeta constantemente o cérebro delas em relação ao desenvolvimento, né? Então a gente precisa deixar as crianças sozinhas, num sentido não de isoladas, mas num sentido de, no ócio, elas vão ser forçadas a imaginar como elas podem brincar. E quanto mais elas desenvolvem isso, mais elas começam a desenvolver
o senso daquilo que é bom ou não para elas e daquilo que funciona ou não para elas relacionado a brincadeiras, né? Então, a gente precisa fazer com que elas desenvolvam a mente delas a partir disso, né? E aí com as telas, né, TV, tablet, celular, a gente tem visto que cada vez menos elas têm estado nesse processo e aí por fim não tem desenvolvido o cérebro talvez aí com tanta frequência, né? E por fim o amor, né? Então elas se sentem mais seguras para arriscar se elas estiverem num ambiente seguro, né? E aí um ambiente seguro, né, um ambiente de amor, não é um ambiente permissivo, né? Não é um ambiente que você permite tudo para que ela se sinta amada, mas que ela entende que nesse ambiente de amor ela pode errar e ela não vai ser julgada por isso, né? Então isso é extremamente importante, porque quando uma criança está se desenvolvendo, quando ela está criando processos de aprendizagem, é importante que, dependendo da idade dela, se ela ainda for muito nova, ela não entre num processo avaliativo, né? Ela se desenvolva, você, né, se ela estiver fazendo algo muito errado, você corrige, tudo mais, mas você não avalia aquilo que ela errou ou não. Você deixa ela descobrir sozinha como ela está errando, por que ela está errando, se aquilo é bom ou não. Então, um ambiente de amor não é um ambiente permissivo, mas é um ambiente seguro para ela errar e para ela se desenvolver nesse erro, tá? Então, a gente precisa ter acesso ao coração e à mente dos nossos filhos, das nossas crianças, para que ela se desenvolva mais e para que ela entenda aquilo que ela precisa se desenvolver. Então, é extremamente importante a gente ter orientação, né, e sabedoria e consciência a respeito do sono dela, a respeito da hidratação e alimentação dela, a respeito de atividades cardiovasculares, o momento de brincar e, por fim, um ambiente de amor. Então, isso tudo é o início de hábitos que vão me ajudar a fazer com que as crianças vençam os vícios em telas, os vícios em tecnologia e elas possam se desenvolver a partir disso. Então, Gá, você vai passar alguma ferramenta prática? Lógico que vou. Vou passar por diferentes idades e, né, o que você tem que fazer e como que você tem que fazer. Mas se você não se preocupar com isso que a gente falou até agora, fica difícil você ir impor algo, né? Então, imagina você chegar para uma criança e arrancar o tablet dela depois que você deixou ela 3 anos nesse tablet, né, nesse videogame, e arrancar isso do nada, sem dar explicação, falar que faz mal, sem criar esse ambiente de amor, sem colocar ela em atividades que façam com que ela mude os hábitos dela, né, troque uma pela outra, sem mostrar como é que se brinca, né, por que brincar. Então, imagina você tirar de uma criança aquilo que você já deu para ela, sem trocar por algo em um ambiente mais seguro e amoroso, né? Então, é extremamente importante a gente pensar nisso. Ó. A gente recebeu uma pergunta aqui, vamos ler. As telas influenciam em comportamento tipo de raiva? Totalmente, né? Então, se você não assistiu eu oriento você a assistir a segunda e a terceira live. Acho que a gente fala um pouco mais sobre isso. A terceira live, né? Então, a última live que a gente fez, a gente estava falando sobre os processos emocionais que acontecem por conta dos vícios, a liberação de cortisol, né? Então, o que é o cortisol? Ele é um neuroquímico que explora o nosso estresse, né? Então, ele é o neuroquímico do estresse, né? Então, quanto mais estressado a gente fica, mais irritado a gente fica, porque a gente entende que a gente está em perigo. Então, se as crianças elas estão com mais raiva, provavelmente o neuroquímico o cortisol em si, ele está sendo mais elevado dentro do desenvolvimento cerebral dele. E aí isso é um perigo, porque crianças, né, com mais cortisol tendem a procurar mais dopamina e aí elas entram num processo de vício, né? Então, assiste lá, mas de fato influencia muito na ira, na raiva delas, as telas, né? Então, como elas se movimentam dentro das telas, vai potencializar esses neuroquímicos. E aí, se você tiver mais alguma dúvida, a gente vai conversando durante as lives, na caixinha de perguntas e tudo mais. Então, a gente entendeu isso, né? Entendemos o sono, hidratação, atividades cardiovasculares, brincar e o ambientes amorosos.
Então, a gente precisa se desenvolver nisso e, a partir disso, começar a refletir. Né? Então, esses dias me perguntaram, eu não consegui responder na caixinha de pergunta, qual era a minha orientação a respeito de telas para crianças que não tinham visto nada ainda de tela. A minha orientação é que ela ficasse até os 10 anos sem ver tela. Gai, é muito difícil, muito difícil. Imagina, 10 anos, meu filho sem ver uma tela. Eu sei que é muito difícil. Eu sei que é ainda mais porque eles são considerados nativos digitais, né? Eles nasceram dentro de um ambiente que é 100% digital. Então, a minha orientação é essa. Eu sei que não vai dar para fazer isso, né? Então, adie o máximo que você puder. Quanto mais você puder adiar o seu filho, o seu aluno, a ter contato com telas, adie. Se você, né, já dei telas para meu filho, ele vê frequentemente, ele já joga muito, ele já está há muito tempo no TikTok, a minha orientação é gerencie o tempo dele, né? Com firmeza, né? Gerencie um tempo muito saudável, muito restrito. E aí tem uma dica aqui que eu acho que é extremamente importante, essa ferramenta, para a gente começar a pensar em telas. Eu lembro de uma parte da minha infância, quando eu era viciado em games, quando minha mãe proibiu, eu não sabia o que brincar. É bem intenso, a proibição sem uma troca. Exatamente, né? A gente sempre fala que quando a gente está desenvolvendo um hábito, né, ou criando um hábito bom a partir de um hábito ruim, a gente tem que fazer essa troca, né? Então, é igual aquela famosa história, né, que a gente geralmente ouve psicólogos, enfim, contar que o seu filho pôs o dedo na tomada, né? E aí você fala, não põe o dedo aí. E aí ele vai lá e põe. E aí, qual é o problema? Porque você falou para não pôr o dedo, mas você também não deu outra coisa para ela fazer. Se você tivesse dado um papel e uma caneta e falasse, não põe o dedo aí, é bem provável que ela nem se lembraria mais da tomada, né? Então, essa é a ideia de troca de hábitos, é extremamente importante, né? Então, só falar não faça, ou não toque, ou tire, né? Ou não veja, sem você trocar esse hábito que ela tem, é extremamente difícil continuar, né? Então, é importante a gente pensar nisso. Então, gerencie o tempo de telas com firmeza, né? É extremamente importante, se caso você já tenha dado telas aí para o seu filho ou para o seu aluno. Então, o primeiro passo é criar uma rotina, né? As crianças, elas precisam de rotina. Não tem como não desenvolver uma rotina para as crianças. Se elas não tiverem, elas não se desenvolvem. Então, é extremamente importante a gente pensar em rotina para as nossas crianças, né? Então, bem simples assim, pega uma folha de papel, divide lá em 24 linhas, né? Então, cada linha é 1 hora, e aí você vai começar a mapear junto com a criança o que ela tem que fazer no dia a dia. Então, esse período aqui é o período que você dorme, você tem que dormir nesse horário. Esse período aqui é o período que você está na escola. E muitas das vezes, ainda mais por conta da pandemia, essa aula é online, né? Então a gente não tem como fugir muito disso. Mas esse aqui é o período online que você tem. Esse aqui é o almoço, esse aqui é um tempo de ócio, né? Então você vai criar uma brincadeira aqui, nesse período. Esse aqui você tem aula de violão, enfim, né? Você vai desenvolvendo a rotina da criança, e se sobrar um horário, aí você fala, você tem 1 hora para jogar. É muito pouco na cabeça deles, mas é muito dependendo da idade, tá? Então, se eles tentarem negociar 1 hora com você a mais, se eles tentarem negociar mais horas a respeito dos jogos ou das telas como um todo, você tem que questioná-lo, né? Então, por que você quer mais 1 hora? Você quer mais 1 hora por conta dos seus amigos? Você quer mais 1 hora porque você gosta do jogo? E lógico, ele vai dar, né, a explicação dele, mas pós isso, a ideia é questioná-lo se ele entende se isso vai ser mais saudável para ele ou não. Então, você acha que vai ser saudável você ficar mais 1 hora nas telas? Você acha que isso vai fazer bem para o seu desenvolvimento? Às vezes a gente acha que as crianças não estão entendendo o mundo como um todo, ou não estão entendendo a capacidade de se desenvolverem, mas é uma mentira. A todo momento elas estão 100% curiosas, 100% atentas àquilo que está acontecendo em volta delas. Então é importante a gente trazer esse questionamento para que ela
faça uma autorreflexão se de fato aquilo que ela acredita sobre telas ou games é verdade. Então você vai questionando ela, e aí se você não vê um problema, se seu filho tiver mais de 8 anos, a gente vai ver, né, tempo mínimo e máximo de cada criança usar, mas se ele tiver mais de 8 anos, você pode liberar um pouco mais aí do que 1 hora de telas, né, para ele e tal, se você entender que de fato é funcional, vai fazer sentido para ele. E aí, como a gente falou lá no início, as telas elas não devem ser pensadas, né, olhadas como se fosse um brinquedo, né? Então, apesar deles estarem jogando através delas, isso não é um brinquedo, isso não foi desenvolvido para ser um brinquedo, né? Então a gente tem que sempre tomar cuidado com isso, né? E se mesmo assim você não quer dar a hora de tela para eles e eles começarem a chorar, a fazer birra, a criar uma própria confusão mental, deixa, né? Talvez a gente, nessa sociedade mais moderna, a gente ficou menos tolerante ao choro da criança. Hoje, se a criança ela chora por 2, 3 minutos, a gente já desesperadamente quer que ela engula o choro. Se a gente está no ambiente público e ela começa a chorar, a gente já entra em conflito, as pessoas já olham pra gente como se, cara, você não vai fazer nada para calar essa criança. Então, a gente ficou cada vez menos tolerante a respeito do choro da criança. Mas, no início, ela está sendo sequestrada pela dependência do vício. O cérebro dela está sendo sequestrado e falando para ela, eu preciso disso, eu preciso de mais jogos, eu preciso de mais luzes, mais vídeo, cores, sons. O cérebro dela está sequestrando ela. Lógico, nem sempre é um sequestro, às vezes é intencional, né? Mas isso a gente consegue discutir mais para frente. Eu não sei se vocês já ouviram falar que existem mais de um tipo de birra, né? Existe a birra que é intencional, então ela sabe porque ela está fazendo essa birra. E existe a birra que ela está sendo sequestrada pelo próprio cérebro. Então ela está fora de si e ela não consegue nem ouvir o que a gente está falando. Então existem essas birras e como a gente se desenvolve em cada uma delas. Mas é extremamente importante. No começo do processo de desmame, né, ou de trocar os hábitos, ou de tirar o vício da criança, é importante permitir que ela chore, permitir que ela entre em colapso mental, né, que ela sofra num sentido de me faz falta, mas aí quando ela voltar com o pé no chão, a gente explique o porquê isso fez falta, a gente explica o porquê a gente está fazendo isso, né? Muitas das vezes, como pais ou professores, a gente busca só a ideia do poder, num sentido de eu não quero que você faça isso porque eu sou seu pai, ou não faça isso porque eu sou seu professor, ou não pegue isso, mas se a gente desenvolver perguntas e mostrasse para elas os motivos pelos quais a gente disse não, elas vão entender. Elas podem não entender enquanto elas choram, elas podem não entender enquanto elas estão sequestradas pelo próprio cérebro, mas quando elas estiverem mais calmas, elas vão entender o porquê a gente está fazendo, né? Então é extremamente importante a gente, né, nesse momento de não dar as telas, ou nesse momento de deu 1 hora e é só 1 hora, a gente, se ela, né, entrar em colapso mental, começar a chorar, fazer birra, a gente esperar esse processo e aí explicar para ela o porquê a gente fez isso, o que a gente quer desenvolver nelas, e aí tratando isso como algo processual, né? Então você não vai fazer isso hoje e amanhã ele já não vai estar mais viciado, né? É um trabalho que a gente vai ver ao longo da semana como é feito. Dependendo se o nível estiver muito alto, o que precisa ser feito em última instância, né? Que profissionais que você deve procurar. Mas se você entender os hábitos saudáveis que a gente precisa construir, como a gente falou lá em cima, e um deles é deixar ela no ócio, deixar ela um momento para que o cérebro dela crie o imaginário e a partir disso ela brinque sozinha, ou ela brinque com mais um colega a respeito do imaginário, sem muitas coisas, mais ela consegue se desenvolver e entender que ela não precisa da tela para ser feliz, ela não precisa das telas para se desenvolver, ela não precisa das telas para suprir uma necessidade. Então ela começa a entender isso como um todo, né? Então é isso. Eu queria desenvolver isso com vocês hoje a respeito de telas. Então é extremamente importante a gente entender
que elas precisam de sono, elas precisam de hidratação, de uma boa alimentação, precisam de atividades cardiovasculares, precisam brincar com o processo imaginário delas e, por fim, elas precisam do ambiente de amor para construir tudo isso, né, e se desenvolver fora dos vícios, né, fora das telas. Né? Então, é extremamente importante. Né? E como, se você não viu, né, essa é a sua primeira live, a gente começou falando sobre a nicotina digital, né? Então, como a indústria dos smartphones, elas são mais viciantes hoje do que as próprias indústrias do cigarro, né? Como isso funciona dentro do cérebro das nossas crianças na segunda live, como ele se desenvolve e o que não desenvolve a partir das telas e como que a gente pode lidar com cada comportamento desses. A gente falou também como eles estão sendo sequestrados dentro de casa, né? Então, qual é o processo de sequestro que acontece no cérebro deles. E hoje a gente está, né, durante essa semana, a gente vai trazer algumas soluções que façam sentido e algumas ferramentas que vai auxiliar pais e professores aí a desenvolverem hábitos que vençam o vício em telas, tá bom? Se alguém tiver alguma dúvida, eu tô aqui, alguma pergunta, e se não, essa live ela vai ficar salva no YouTube, então ela não fica salva aqui no Instagram, ela vai direto pro YouTube, e aí, né, se você não tem acesso, o link tá na bio, então todo dia a gente muda o link na bio para a live que a gente fez durante o dia, e aí a gente tá por lá, e aí aqui a gente faz mais uma coisa de stories, põe, né, informações no feed e caixinha de perguntas. Então, se você tiver alguma dúvida sobre crianças, tela, educação, como a parte cerebral das crianças funciona a respeito dos vícios, é só deixar lá na caixinha de pergunta que a gente vai responder vocês. Então, é isso, tenham um bom dia e se vocês precisarem, estamos online. Valeu!